que tu achou? Perda do mandato? Como é que tu avaliou a situação? Na verdade, eu vejo como uma... Como é que eu vou botar isso? Eu vejo da seguinte forma, André. Isso é um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal, em 2007, ele emitiu uma resolução que diz que todo vereador que sair de um partido sem justa causa perderá o mandato. Eu até apresentei algumas causas, né, que justificariam a minha saída do partido. A minha estranheza simplesmente foi o fato do PMDB ter ingressado com essa ação, porque essa ação poderia ter sido ingressada por um suplente meu da Câmara de Vereadores. Então eu digo assim, se a solução, se a decisão que veio agora do Tribunal Regional Eleitoral, que cabe ainda um recurso ao Tribunal Superior, né, foi julgada dessa forma, eu acato essa decisão do tribunal, haja visto que para mim recorrer agora, para estar na Câmara por mais 30 dias, é inviável. O PMDB entrou com essa ação contra mim para requerer o cargo em final de agosto de 2011. Então são praticamente 5 meses que isso aí vem se arrastando no judiciário e até que enfim chegou o momento, né? E eu digo assim, esse tempo que eu levei me defendendo na justiça, eu usei de todos os argumentos legais para estar na Câmara e estar defendendo aqueles 465 eleitores que acreditaram que eu ia fazer um bom trabalho. E o mais importante de tudo, André, é que nesse tempo que eu consegui ficar na Câmara de Vereadores, que é aproximadamente um ano e pouco que eu fiquei ocupando a vaga que então era dos vereadores que saíram para ocupar uma carga no Executivo, deu para produzir bem, né? Eu acredito que eu assessorei muito bem o prefeito em alguns momentos, questionei em outros, como é a obrigação do vereador, tá? E principalmente conseguimos aprovar o projeto do Ficha Limpa. Hoje São Marcos tem uma legislação que regulamenta a contratação de cargos de confiança tanto para o Poder Legislativo como para o Poder Executivo. Isso é uma conquista para a moralidade no serviço público. E isso é algo que estamos precisando em toda a classe política brasileira. Então, São Marcos deu um passo importante para a moralidade no serviço público. E esse trabalho teve início comigo. E isso eu fico muito feliz e estendo o meu agradecimento a todos os vereadores que assinaram junto comigo. Embora deu um grande tumulto na última votação do projeto, mas foi aprovado e quem ganha com isso é a comunidade. Tu acha que o Ficha Limpa caracteriza como um dos principais projetos aí desse tempo que tu teve na Câmara? Eu acredito que foi o melhor e o mais importante de todos. Bom, tu não vai recorrer, vai acatar a decisão. Isso. E não vai recorrer porque sairia em abril, tá suplente do Sérgio Bertolassi. Isso. Então, por esse motivo. O PMDB se vale da lei eleitoral, que diz que a vaga é do partido e não do candidato, do político, né? Tu vê com normalidade, tu acha que pelo que tu fez ao longo aí de 12 anos que tu teve dentro do PMDB, ficou um pouco sentido pela ação do partido? Como é que ficou pra ti? Eu teria algumas restrições quanto a esse tipo de conceito, André. Por quê? Você, quando vai praticar seu ato político democrático no dia 7 de outubro, que vai ser esse ano, você vota no partido ou vota no candidato? Sim, está questionando a lei. Isso. Mas é o entendimento. Até eu particularmente concordo com esse entendimento, porque um vereador sozinho é difícil ele se eleger. Mas eu, no meu caso, eu fiquei entre os 9 vereadores mais votados do município. A coligação ao qual eu pertenci, ao partido ao qual eu pertenci, não conseguiram conquistar o coeficiente necessário para me colocar dentro da Câmara de Vereadores.
Ou seja, hoje tem 3 vereadores dentro da Câmara de São Marcos que fizeram menos votos que eu. Sim. E se valêssemos pela maior votação, eu seria vereador titular. Então eu questiono esse tipo de entendimento do tribunal, porque na verdade é um entendimento, não é uma lei que diga que é do partido o cargo. Isso aí é apenas um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e temos que acatar que, na verdade, é o pico da pirâmide, né? O que é decidido lá vale para todos. Bom, só não perderia a vaga se o Tribunal Regional Eleitoral considerasse justa causa, né? Isso. O que tu alegou em tua defesa? Não, na verdade, assim, saí do PMDB e fui pro PTB em julho, né, do ano passado. Tu alegou o que para essa troca de partido? Na verdade, a minha justificativa se fundamentou em cima de desvio reiterado do programa de governo. Porque houve um desvio? Alguns desvios de conduta houveram, para o meu entendimento, né? Ainda mais que eu ajudei a construir essa coligação. Eu era presidente na época, ajudei a construir a coligação e o meu entendimento pessoal é que nós deveríamos ter seguido um outro rumo, que não vem ao caso agora nesse momento, né? Mas enfim, eu acredito que houve isso. E claro, algumas reuniões partidárias eu não era convocado, então eu também aleguei isso no processo. Mas assim, para te provar uma discriminação pessoal, André, isso aí é muito subjetivo, é difícil tu colocar no papel que é uma discriminação pessoal. Sim. É muito complicado. Então eu digo assim, o trâmite que houve na justiça, para mim foi satisfatório, porque o tempo que eu permaneci na Câmara de Vereadores contra a vontade do partido que eu compunha anteriormente, né, eu consegui produzir e produzir bem para toda a comunidade, que é o que eu ponho em primeiro lugar. Eu não ponho em primeiro lugar partido, grupo político, alta ou baixa sociedade. Eu analiso a comunidade como um todo e principalmente os menos favorecidos. Quer dizer, o vereador está lá para defender os interesses da população, não os interesses do governo ou do seu partido. É isso mesmo. Exatamente isso. Acho que nesse ano que tu ficou como suplente, mesmo depois que tu ingressou no PTB, tu conseguiu exercer a função que um vereador deve exercer. E o vereador, na verdade, está lá recebendo para isso, né? Para produzir, e eu acredito que consegui produzir, porque hoje nós temos algumas matérias de relevante interesse público, embora não chegue diretamente ao público, mas indiretamente com certeza vai pegar bem para toda a nossa sociedade aqui de São Marcos. Porque aqui a classe política, a tendência é ser diferente e bem mais evoluída que a classe política, vamos supor, lá de Brasília. A classe política de um grupo maior, assim, tipo São Paulo, coisa parecida. E o que te levou em julho do ano passado, trocar o PMDB pelo PTB? Na verdade, eu precisava de mais espaço, né? E aonde eu estava muito comprimido e não conseguia botar em prática o que eu almejava para uma administração no município. Eu tenho contato direto com a comunidade e a comunidade tem me cobrado muitas ações que a administração não está produzindo e era compromisso de campanha, compromisso nosso de campanha. Então eu procurei buscar em outro momento, em outro lugar, um outro grupo de pessoas, criar, quem sabe, uma história política diferente para São Marcos, buscar uma renovação, quem sabe dessa vez, que venha... Pois é, a renovação foi muito falada, né, em 2008, durante a campanha eleitoral, né, a renovação, os jovens. Mas, por exemplo, hoje, pegando a faixa etária do secretariado, tu vê que não é tão jovem assim, as pessoas que estão ocupando o secretariado. Tu acha que isso aí também fugiu um pouco daquilo que foi trabalhado nessa busca de renovar, de colocar jovens para trabalhar? Como é que tu vê? Até o tempo que tu teve à frente da Secretaria de Obras, um pouco talvez te deixou descontente, que foi tirado da Secretaria de Obras, como é que toda essa questão? É que assim, eu sempre defendi que tem que estar administrando o município, trabalhando para a organização do município, as pessoas que querem
colher frutos imediatos. O que seriam esses frutos? Quero ver o melhor para o meu filho, né? Mas ali hoje o grupo que está administrando, eu acho que eles deveriam botar a mão na consciência e entender que houve um momento que essa turma já administrou, e isso foi há mais de 20 anos. São vários os secretários que estão governando hoje que estiveram em governos anteriores, e não era a nossa proposta. Nossa proposta era um grupo novo de administradores, e principalmente um grupo jovem, que tenha vontade, que tenha ânimo, que tenha disposição e que tragam novas ideias. Claro que nem sempre se consegue, André, fazer tudo isso, mas eu acredito que temos que trabalhar por esta linha, tá? E a pergunta que tu me fizesse aí quanto a algumas divergências e tal, do partido e tal, eu mesmo particularmente não guardo rancor nenhum, porque esse trâmite judicial é um trâmite administrativo. Sim. Isso aí não é um processo crime, não é um processo de conduta, não é nada. É um procedimento administrativo que visa buscar uma vaga que hoje é entendida pela Justiça Eleitoral, que é do partido e não do vereador. Né? E eu particularmente, eu lutei até no último instante para me manter na Câmara em respeito aos meus eleitores. Porque sabendo que eu tinha o direito de estar lá e não assumir, ou simplesmente abandonar a Câmara, né, isso aí eu tenho como um desrespeito muito grande ao eleitor que depositou a confiança para mim prestar um trabalho no Legislativo do município. Certo. Essa questão de tu ficou um ano à frente da Secretaria de Obras, né? Um ano? 13 meses. 13 meses. De tu não ter tido essa continuidade, isso também te levou a deixar o PMDB? Também, essa busca de mais espaço que tu coloca, passa por isso também, por essa questão da secretaria? Eu diria também, porque assim, é natural que a pessoa que inicia um trabalho, ela queira concluí-lo. Sim. Ah, mas mudou o secretário, muda o time, as obras é só do prefeito? Não, o prefeito ele é o ordenador das despesas, é a equipe dele que trabalha. Então assim, tu iniciar um trabalho e não concluir, esse meio termo onde mudam-se as pessoas, algumas obras não saem mais do papel, outras ficam paradas no tempo, e outras que deveriam ter uma finalidade acabam tendo outra. Isso é possível acontecer, não estou dizendo que está acontecendo, mas é possível acontecer, né? Isso aí cabe à comunidade avaliar. Então, eu penso dessa forma. Então, assim, se foi me atribuída a função de secretário de obras do município, perfeito. Foi iniciado um trabalho na Secretaria de Obras e na metade do ano 2009, devido à crise financeira que deu no país foi algo maior do que municipal, tivemos que parar todas as obras na metade do ano e conter despesas. Mais do que justo que na entrada de 2010 fosse oportunizado então ao secretário concluir o serviço iniciado, e se houvesse um interesse mesmo de mudança de secretariado, que então, no momento que concluísse aquele trabalho, que então se encaminhasse o novo secretário, e que esse novo secretário tivesse ali 30 dias, 60 dias ou 90 dias junto com aquele secretário que foi retirado, para ele saber do andamento e ter um acompanhamento melhor do que estava acontecendo. Assim, aquele que entra acaba não tendo conhecimento dos fatos, perde um tempo muito grande até ele se acostumar com o trabalho e entender, às vezes, a matéria bem como deveria ser.